Shalom, queridos. Bom dia a todos. Minha esposa aqui está me chamando a atenção que eu estou acostumado a falar boa noite. Fala bom dia. É bom estar no primeiro banco aqui para ajudar. Bom dia, queridos. A palavra do Senhor nos fala em Lucas 2:52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus tinha ido para uma festa, a festa de Páscoa, em Jerusalém. E no retorno voltavam todos juntos, cada um para a sua cidade, né? Mas voltava uma grande multidão de pessoas juntas e de repente Jesus não foi. E eles demoraram para perceber, demoraram 3 dias para perceber. Quando chegaram de volta, viram Jesus conversando com muita sabedoria, falando com homens, deixando doutores da lei assustados, espantados com tamanha sabedoria. E depois que Maria e José encontraram a Jesus, pegaram, levaram para casa de volta. Mas eu gosto muito desse versículo que fala que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Ele já estava com muita sabedoria conversando com as pessoas, com a graça de Deus podendo falar ali, e já estava crescendo em estatura também. Esse é o nosso desejo para cada uma dessas crianças, mas hoje especialmente para a vida da Radassa, né, Radassa? Que ela cresça cada dia mais em estatura, uma menina saudável, que ela logo seja uma mocinha, depois uma mulher muito saudável diante de Deus. Mas queremos também que ela cresça muito em sabedoria. Quando a gente fala em sabedoria, falamos sim de conhecimento também. Conhecimento de poder estudar bastante e desenvolver suas habilidades, conhecimentos, mas principalmente de ser uma pessoa sábia, saber falar, ter discernimento para as atitudes as quais ela vai tomar quando ela crescer também. E especialmente que ela cresça cada dia mais em graça, na graça do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador. A graça da salvação que é dada por Deus, unicamente por Deus, mas também a graça de conhecer cada dia mais o nosso Senhor, de uma vida de cada dia mais intimidade com o nosso Deus. Esse é o nosso desejo para a vida da Radassa e também de cada criança que está aqui junto. Vamos orar ao Senhor e depois eu quero convidá-los a se levantar para louvar ao Senhor conosco. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por este culto tão especial, em que nós primeiramente cultuamos ao Senhor, o nosso Deus, o Deus que nos deu a salvação, o Deus que nos permite estar aqui para louvar e engrandecer o seu nome, mas também um culto em que nós festejamos a vida da Radassa, em que ela será batizada, consagrada ao Senhor, ó Pai. E nós te pedimos que o Senhor dirija todo este culto e que possamos glorificá-lo através de cada ato. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar 2 cânticos que são muito conhecidos, então não vai precisar de projeção. Nós pedimos que vocês nos acompanhem. Exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós nos prostramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos em teu infinito amor. só no teu amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Diga, pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ah, Jesus, como é bom através das Escrituras e contemplar a tua grandeza, desfrutar da tua grandeza e saber que o Senhor é um Deus que luta as nossas batalhas e vence as nossas guerras. Jesus, no ano tão atípico, como é bom poder estar aqui. Eu me emociono em celebrar a vida da Radassa. Como é bom celebrar a vida, como é bom. E o Senhor nos dá motivos de muitas alegrias, e uma delas é a vida da Radassa sendo consagrada ao Senhor. Obrigada, Jesus, por
podermos fazer parte, vivos, desta alegria. Nós te louvamos e nós te engrandecemos. Recebe, Senhor, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente poder participar deste momento tão significativo, não somente para o Daniel, para a Larisa, mas para toda a família, e nós nos sentimos avós postiços, né? Podemos participar com esta família, e deste momento que marca a vida espiritual. E é um momento assim de família, né? Nós só temos família aqui, mas ele tem um significado especial. Eu estava ouvindo esses dias de um pastor que estava visitando o México, não sou eu, né, que estava visitando a cidade do México, e lá na cidade do México ele tirou o dia para fazer um turismo, e ele foi conhecer a Catedral Metropolitana do México. E naquele dia, a igreja tinha uma fila enorme dos dois lados para a entrada na catedral, mas as filas com casais e crianças no colo. E ele ficou, mas como assim, não é? Aí ele ficou sabendo que aquele era um dia em que era separado para o batismo das crianças. Então ele disse que não contou, mas dos dois lados, fila muito grande de pais que estavam entrando ali para batizar os seus filhos. E ele ficou pensando, será que os pais sabem o significado? Sabem o que estão fazendo? Por que estão fazendo? A verdade, queridos, é que as nossas cerimônias, muitas vezes, mesmo religiosas, têm se tornado vazias, mero costume, tradição, sem saber o verdadeiro significado. Por isso, eu gostaria de dedicar uma parte, ou dedicar este momento, para relembrarmos os significados. Eu sei que o Daniel, a Larisa, sabem o que significa, não é? Mas em muitos casais, em muitos momentos, a gente perguntar, por que você deseja batizar a sua criança? Será que os pais saberiam explicar? Então eu vou dedicar este momento para uma rápida meditação, lembrando-nos ou relembrando-nos do significado e do porquê que batizamos as nossas crianças. Querido Deus, eu te agradeço por podermos estar aqui reunidos entre irmãos, entre família, para apresentarmos em batismo o sacramento sobre a Hadassah. Eu quero te pedir que tu nos ensines a bem aproveitar este momento para que entendamos o significado e façamos com consciência e entendimento. Ajuda-nos assim, eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu vou procurar ser rápido, porque, como eu disse, eu tenho convicção de que o Daniel, a Larisa e toda a família sabe. Porém, é sempre bom a gente lembrar. Tudo começa em Gênesis, no capítulo 17, quando Deus chama Abraão e faz um pacto, uma relação de salvação de Deus para com Abraão. E chama esse momento de um pacto eterno, de salvação de gerações. E colocou um símbolo para marcar esse pacto. E esse símbolo, então, é a circuncisão. No versículo 11, diz assim, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. É importante que entendamos isso, não é entre vós e mim, é entre mim e vós, parte de Deus, parte de Deus.
E o pacto não era somente com ele, mas para com os seus filhos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, e assim por diante, durante todas as gerações. É interessante observar também que esses filhos ainda não tinham nem nascido, mas o pacto já era extensivo a eles. Os filhos, as crianças não tinham nascido, mas Deus já estava fazendo um pacto, um compromisso com os filhos que ainda haveriam de nascer. E nós observamos na Bíblia Sagrada que as crianças sempre fazem parte da família de Deus. E a partir daí, então, quando um adulto se tornava crente, quando ele se convertia a Deus, eles deveriam ser circuncidados. E nós encontramos várias passagens no Antigo Testamento que identificam esse símbolo com o evento da salvação, de tal modo que Deus, em algumas ocasiões na palavra, usa a palavra circuncisão ao invés da palavra salvação. As pessoas salvas, ele chama, ou nas escrituras é chamado de circuncisas, e as não salvas de incircuncisas. E Jesus então cumpriu a promessa do Antigo Testamento. Nós sabemos que todos os ensinos, todas as doutrinas do Novo Testamento têm origem e têm base no Novo Testamento. A igreja cristã, ela é uma continuação da igreja do Antigo Testamento. Alguns símbolos, alguns rituais mudaram, mas é a mesma igreja e o mesmo povo. Por exemplo, o sábado do Antigo Testamento, no Novo, tornou-se o domingo. A Páscoa do Antigo Testamento tornou-se a ceia. A circuncisão em batismo. E Paulo chama o batismo, lá em Colossenses 2,11, de a circuncisão de Cristo. E havia uma confusão ali na igreja de Colossos sobre batismo, sobre circuncida, sobre não circuncida. Alguns judeus diziam que para os novos convertidos, que eles deveriam serem circuncidados. E Paulo explica: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, sepultados juntamente com ele no batismo. Então, o batismo, ele toma o lugar da circuncisão como o símbolo da salvação. O que acontecia no Antigo Testamento quando uma pessoa cria no Deus de Abraão e confiava nesse Deus? Ele era circuncidado. O que acontece no Novo Testamento quando uma pessoa cria? O que acontecia no Novo Testamento quando uma pessoa cria no Deus de Abraão e confiava nele? Essa pessoa era batizada. Qual era o sinal que representava no Antigo Testamento a conversão? A circuncisão. Qual é o sinal externo que representava no Novo Testamento a salvação? O batismo. Qual o símbolo que marcava a entrada de uma pessoa na comunidade dos crentes no Antigo Testamento? A circuncisão. E qual o símbolo que marcava a entrada de uma pessoa na igreja do Novo Testamento? O batismo. Estão percebendo esta continuidade? Então, o batismo é o cumprimento da circuncisão no Novo Testamento.
E os crentes são chamados de filhos de Abraão. E a igreja é chamada de o novo Israel de Deus. Então, à medida que as pessoas se convertiam, não somente elas eram batizadas, mas toda a sua família. Vemos isso, por exemplo, lá na família de Lídia, em Atos capítulo 16, versículo 15. Vimos isso acontecendo em Filipe, em Atos capítulo 16, 33. Estéfanas, em 1 Coríntios 1, 16. Enfim, é comum nós encontrarmos no Novo Testamento, quando alguém se convertia, então numa casa era batizado fulano e toda a sua casa. Isso incluía toda a família. Então a circuncisão era o rito de entrada no pacto. A criança era circuncidada ao 8º dia. E a partir daí, participavam dos benefícios do pacto. O pacto feito com Abraão, o pai da fé, ele não foi cancelado. A promessa está vigente no Novo Testamento. Nós continuamos sendo filhos herdeiros do pacto. Na nova dispensação, as crianças não foram excluídas. As crianças de pais crentes eram membros da igreja. Nós temos uma forte evidência de que os apóstolos batizavam as crianças. Então, o fato de se batizar uma criança, entretanto, não significa necessariamente que tudo caminhará bem. Nós temos exemplo no Antigo Testamento de israelitas circuncidados, mas que se perderam. E Deus os chamou de incircuncisos de coração. Levavam a marca da salvação, mas não eram salvas. No Novo Testamento, pessoas podem também receber a marca externa da salvação, sendo batizados na infância ou quando adultos, e terem essa marca, mas são incircuncisos de coração. Agora, se você estivesse no Antigo Testamento, você teria aplicado o símbolo da salvação, a circuncisão, no seu filho? Evidentemente que sim. Ou, se você fosse Abraão, diria o seguinte: bem, Senhor, eu acho melhor a gente esperar um pouco, até que a criança cresça, para ver se ela vai se converter, se ela vai crer. Então vamos esperar a criança crescer, então depois a gente vê se circuncisa ou não. Não era dessa maneira. As crianças nasciam e ao 8º dia eram circuncidados pelos compromissos dos pais. Algumas vezes surgem algumas dúvidas. Mas a criança não pode exercer a fé pessoal, como está escrito em Mateus 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Bom, então nós chegaríamos ao seguinte raciocínio: se o seu filhinho não crê, então ele está condenado. Eu não creio dessa maneira, que os nossos filhos da promessa. E é por isso que nós entendemos que o batismo, ele não tem um poder salvífico. É diferente, por exemplo, da doutrina católica, que se batiza a criança, porque se a criança não for batizada e ela morre pagã e não é salva. Nós não estamos batizando a radaça para ela ser salva, mas porque ela é filha do pacto. É herdeira da aliança. Mas o batismo da criança é uma violação à sua liberdade de escolha pessoal. Bom, então, o que se diz de Josué quando ele falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ele estava tomando uma decisão pelos seus filhos?
abusando da sua autoridade, ou então dá ordem para circuncidar a criança ao 8º dia. São ensinos bíblicos. E nos pactos de Deus com o seu povo, os pais sempre foram legítimos representantes dos seus filhos. Há vários momentos que nós percebemos isso, quando os pais chegam a Jesus, intercede pelos seus filhos, os filhos foram curados, ressuscitados, não pela fé dos filhos, mas pela fé, pelo compromisso dos pais. Abraão, ele creu, e o sinal foi aplicado a Isaac, mesmo quando Isaac ainda não tinha consciência do que estava acontecendo. Quando Moisés aspergiu com sangue da aliança, as tábuas da lei, dada por Deus, ele aspergiu sobre todos os presentes, incluindo as mães e os filhos. O batismo não pode ser um substituto da circuncisão, porque nessa era só era aplicado ao sexo masculino. Louvamos a Deus, porque a Hadassah nasceu no Novo Testamento. E em Cristo Jesus, Deus estabeleceu e conferiu direito às mulheres. E é por isso, inclusive, que mudou-se a maneira ou o símbolo. Não é mais a circuncisão, porque seria só para os homens. Mas em Cristo Jesus, as mulheres têm esse direito. Então, mudou-se também da circuncisão para o batismo. Mas eu quero terminar e eu quero convidar agora os pais, o Daniel e a Larisa, para, por enquanto, só o casal, para que venha à frente. Entretanto, eu já disse que o batismo, ele por si só não salva. É um compromisso, há uma responsabilidade dos pais. Não é uma mera tradição. Está dizendo para Deus, Deus, obrigado pela nossa filha, e nós queremos dizer que nós vamos fazer a nossa parte. É preciso que após o batismo, ensine a Hadassah, ensine os filhos a palavra de Deus. Ore por ela e com ela. Leve-a à igreja para que ela cresça no corpo de Cristo, a igreja. Eu gostaria de convidar a todos para que se colocassem em pé. E eu quero perguntar, Daniel e Larisa, vocês reconhecem a Hadassah como um presente, uma dádiva de Deus para vocês, com a responsabilidade de educá-la no caminho do Senhor? Vocês se comprometem a ler a Bíblia com a Hadassah e ensinar-lhe as Escrituras Sagradas? Vocês prometem orar com a Hadassah e pela Hadassah? Vocês se comprometem em trazer a Hadassah à igreja, encaminhá-la na igreja de Jesus Cristo, para que desde cedo ela aprenda? E vocês estão dispostos a assumirem o compromisso de vocês mesmos serem testemunhas para que a Hadassah veja a vida de vocês e inspirem-se em vocês a viverem como uma verdadeira cristã? Sim, graças a Deus. Eu vou pedir agora, vocês fiquem aqui de frente para mim, o casal olhando para mim. Nós não temos o sistema de padrinho. Normalmente nós chamamos a família, mas hoje, se for chamar a família, é melhor eu virar de lado e ficar, porque a família está toda aqui. Mas eu quero dar esse privilégio, pelo menos, para os avós. Eu vou pedir para que o Pedro e a Silvana estejam à minha esquerda, e vou pedir a Darlene, por gentileza, esteja à minha direita. E é um privilégio também que eu não poderia deixar de manifestar. Pode subir aqui, por favor. Não poderia deixar de manifestar, porque
alguns anos atrás, há poucos anos atrás, o Betinho e a Neiva fizeram um compromisso apresentando a Silvana. Deus honrou. E agora vem os filhos, os filhos apresentaram os netos. E agora a bisneta. Então eu gostaria que você estivesse também, o casal, aqui do lado, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, eu me consagro ao Senhor como sacerdote do Antigo Testamento, como os profetas e pastores do Novo Testamento. Me consagro ao Senhor para efetivar agora este sacramento instituído no Antigo Testamento, confirmado no Novo. Te agradeço, ó Deus. E eu te peço que tu continues abençoando esta família que agora traz a filhinha para ser consagrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Hadassah, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filha da promessa, para que viva nos princípios de Deus e nunca se afaste dos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Posso pegar distante assim? Esta é filha da promessa, gerada como presente do Senhor, para viver para a glória do Senhor durante todos os anos de vida que Deus lhe conceder, em nome de Jesus. Amém. Antes eu dava um beijinho na testa, mas agora, diante da situação, querem ficar aqui? Daniel, Larissa. Hadassah é princesa, é uma estrela. Deus a chamou para brilhar. Hadassah é princesa, é uma estrela. Deus a chamou para iluminar. Hadassah é princesa, é uma estrela. Deus a chamou para brilhar. Hadassah é princesa, é uma estrela. Deus a chamou para iluminar, para iluminar. Eu vou pedir para o pastor Ricardo fazer a oração final e invocar a bênção de Deus sobre nós. Acho que vai precisar usar esse. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela vida da Hadassah, pela vida do Daniel, da Lari, ó Pai, de toda esta família tão maravilhosa que está aqui juntos, ó Pai, para celebrar este momento tão especial na vida da Hadassah. Ela é filha da promessa e eles estão consagrando e prometendo também cuidarem, ensinarem caminhos. Nós te pedimos isso, ó Pai, cuide deles, ensine e dê sabedoria aos pais para que possam guiá-las cada dia mais nos teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.